Fala galera, tá começando mais um Esporte Roma News e essa semana, além da companhia do meu colega Júnior Cunha, hoje a gente recebe o lateral direito Cicinho, formado aqui nas categorias de base do Clube do Remo e que foi convocado pela primeira vez para a seleção da Bulgária. Fala Cicinho, e aí cara, como é que foi a comemoração dessa convocação para a seleção nacional aí da Bulgária? Fala aí, rapaziada, tudo bem? Então foi uma felicidade muito grande. Fazia um tempo que a gente estava nessa expectativa e graças a Deus concluímos, foi feita a convocação. Eu e minha família ficamos muito felizes. Então a gente espera ser correspondido. A gente espera fazer um bom trabalho lá, como a gente vem fazendo aqui no Ludo 2, para que a gente possa ter mais convocações, se Deus quiser. E Cicinho, tu tinha esperança de um dia ser convocado para a seleção brasileira? Como foi que deu esse processo de naturalização para chegar hoje e ser convocado para a seleção da Bulgária? Então, antes, eu dei uma entrevista, eu acho, ontem, falando sobre isso, que eu tinha uma experiência assim de jogar pela seleção brasileira. Na época que eu estava no Santos, consegui fazer bons jogos consecutivos. Alguns repórteres perguntavam: você tem experiência de ir para a seleção brasileira e tal, você tem chance de ser convocado? Eu sempre falava que esperava que um dia eu pudesse ter oportunidade e tal. E na época, acabei saindo do Santos e vim para um futebol que não é tão visto principalmente pelos técnicos da seleção. Então, mas eu cheguei aqui, me surpreendi muito pela estrutura que o clube tinha, pelos campeonatos que o clube, a minha vinda para cá foi especialmente para poder disputar uma Champions League, que é o sonho de todo jogador, e acabei ficando todo esse tempo e hoje eu sou já naturalizado e graças a Deus tive minha primeira convocação para a seleção búlgara. Cicinho, tu estás aí no Ludogorets, né, desde 2015, já são 5 anos, e a convocação foi para disputar 2 jogos pela Liga das Nações, né, contra a Irlanda, no dia 3 de setembro, e contra o país de Gales, no dia 6 de setembro. Tanto tempo assim já em outro país, o que tu percebe na diferença do futebol daqui do Brasil, né, que tu jogaste Remo, Santos, Juventude, Brasiliense, Ponte Preta, para ir no Ludogorets? Então, aqui eles têm um futebol mais tático, um futebol que requer muita atenção, muita força. Eu demorei um pouco para me adaptar, que aí no Brasil vocês me conheciam, eu era um cara que ia muito para o ataque, costumava fazer bastante gol. Aqui até o pessoal me zoa bastante que é difícil fazer um gol, mas eu tive que me adaptar a ser mais defensor do que atacar. Lógico que eu tenho que atacar, mas com responsabilidade, não a toda hora. Então eu tive um pouco de dificuldade de entender isso, mas graças a Deus, com o passar do tempo eu fui entendendo. Hoje em dia eu estou bem adaptado, graças a Deus, e consigo desempenhar um melhor futebol dentro do que o futebol europeu exige. Cicinho, bora falar um pouco de Clube do Remo. Tu saíste do Remo em 2008, tu subiu em 2007, saiu em 2008. Quando tu chegou num Santos da vida, como foi o que tu sentiu mais falta que tu não teve aqui no Remo em questão de categoria de base, por exemplo? Aí no Remo, eu não tenho muito o que reclamar. Foi um clube que acreditou em mim, foi um clube que deu oportunidade de ser profissional, de jogar o futebol profissional. É um clube que eu tenho um carinho enorme, um clube que eu tenho no coração. Então, eu passei por vários outros clubes também, como o Juventude, o Brasiliense, a Ponte Preta, o Santos. Quando eu cheguei no Santos, a gente sabe que o Santos é um dos grandes do Brasil. Há uma diferença muito grande, tem uma estrutura excepcional e, como eu falei, há essa diferença grande de estrutura, de tudo. Mas eu sempre torço pelo futebol paraense, torço que ano após ano possa ir melhorando cada vez mais para que possa ter, principalmente futebol paraense, ter clubes na primeira divisão, na segunda divisão, que é bom para o estado, é bom para a categoria de base, é bom para todo mundo. Fica um futebol mais visado
Então eu sempre torço, sempre que dá. Eu tenho amigos aí que jogam, até gente do meu interior, que joga. Agora tem um menino, meu primo, que joga no Castanhal, que estava disputando as finais aí com o Remo. Então eu torço muito, porque é um clube que está dando oportunidade, então eu espero que possa crescer ainda mais em todos os termos. Então tu continua acompanhando o Remo daí, né? Eu continuo acompanhando, sempre quando dá, que é muito difícil aqui ver os jogos, são 6 horas de diferença, então quando os jogos aí são 7, 8 da noite, então já fica muito difícil aqui pra gente conseguir ver, mas sempre que eu posso, eu estou lendo notícias, eu estou vendo como é que tá, para que eu possa estar torcendo e estar vendo a evolução do futebol paraense e torcendo por essa evolução. Que em 2014 tu deste uma entrevista, ainda pelo Santos, e tu falou que na época do Remo tu passaste por algumas dificuldades no time, salário atrasado e tudo mais. Naquele momento, o salário atrasado foi determinante para a tua saída do Remo? Foi determinante sim, porque eu recebi uma proposta para jogar no futebol do Sul lá, no Juventude. Era uma proposta boa para mim, e o clube do Remo na época estava com salário atrasado, estava com tudo isso, e no meu ver era uma oportunidade grande que eu tinha de sair, de aparecer um pouco mais, porque até então o clube do Remo tinha descido para a terceira divisão e o Juventude estava na segunda divisão, então foi uma oportunidade de crescer profissionalmente, e acabei, conversei com meus familiares, estava com a minha filha a caminho, né, com minha esposa estava grávida. Na verdade, quando eu fui para o Juventude, a minha filha tinha acabado de nascer, então foi uma decisão difícil, porque eu gostava do clube do Remo, foi o clube que me deu oportunidade, mas em questão de família e de ambição de crescimento, de poder chegar mais longe, eu acabei optando por sair. Confesso que não foi uma saída legal, que eu acabei saindo na justiça, mas foi um jeito que eu achei de poder estar livre, porque eu sabia que a dificuldade de eu ser liberado seria muito grande e tinha essa oportunidade de sair livre. Então eu acabei saindo, e graças a Deus, passo a passo, foi conseguindo evoluir. Cicinho, e dos companheiros que jogaram contigo no Remo, com quem tu ainda tens contato? Por exemplo, eu e o Juninho, a gente correu atrás aqui de algumas escalações, né, dos jogos que tu disputaste pelo Remo. Danley, Diego Barros, Anelka, Wellington Saci, Adriano Miranda, o técnico era o Bagé. Dessa galera aí, ainda tem contato com alguém? Tem amizade ainda? Com quem eu mais falo bastante até, com o Wellington Saci. Quando a gente está em Belém, que ele está, de vez em quando a gente se encontra. Teve meu aniversário 2 anos atrás, 1 ano atrás, se eu não me engano, 2 anos. Ele até estava. Então é um cara que eu tenho bastante contato. Falo muito com o Da Silva, o Da Silva também eu tenho contato. Hoje tive conversando com o Tairone, não sei se tu lembra do Tairone, que era um goleiro também que estava no elenco quando eu fui campeão. O Diego, não sei se tu lembra, o Diego, o volante, Diego Maciel, falo bastante também. O Ramon, que também jogou no Remo nessa época, falo bastante também. O próprio Ramon também, que subiu da categoria de base comigo, e na época a gente foi campeão em 2008. Também converso bastante. Então essas amizades principalmente desses que vieram da base comigo, até hoje eu mantenho essa amizade, interajo bastante com eles. Cicinho, independente da convocação para a seleção da Bulgária, hoje é o melhor momento da tua carreira? Hoje eu tô mais maduro, vivo um bom momento sim, mas eu também vivi um bom momento, principalmente na Ponte Preta, que foi onde eu mais me destaquei. No Santos também eu joguei bastante, vivi um bom momento, tanto é que eu joguei, se eu não me engano, em 2 anos, acho que eu joguei 110 partidas, se eu não me engano, foi isso, 110 partidas. Então foram 2 clubes que eu vivi um bom momento.
e aqui nos primeiros anos eu não consegui desenvolver o meu futebol como eu estava no Brasil, mas depois consegui me adaptar e graças a Deus venho mantendo uma regularidade, e tanto é que a prova disso é que houve um chamado para que eu pudesse defender a seleção da Bulgária. E Cicínio, como foi a adaptação aí para um novo país, uma nova cultura, um clima? Já falaste um pouco do futebol, né? Adaptação tática e técnica, mas acredito que tu já estejas morando com a família aí, já estabilizado. Como que foi essa mudança de sair de um país que nem o Brasil e ir para outro país totalmente diferente que nem a Bulgária? Quando eu vim para cá, éramos 10 brasileiros, 10 comigo, né? Tinham 9 brasileiros aqui, então em questão de adaptação não tive muita dificuldade, porque a gente vivia num ciclo muito brasileiro, então a gente estava sempre os brasileiros, tudo gente boa, a gente estava sempre um na casa do outro, sempre fazendo, quando tinha tempo fazia churrasco, sempre quando tinha tempo estava em algum restaurante jantando, tinha aniversário das crianças que todos tinham família, então a adaptação não foi tão difícil. Agora em questão do clima, o clima é curioso, porque quando faz calor, faz muito calor, até mais calor que Belém, né? Mas também quando faz frio, o bicho pega. Tanto é que agora, em dezembro, a gente para por 20 dias e por causa do frio, né? Por causa da neve, que não tem condições de jogar. Então, por isso a gente para. E teve uma pessoinha que aparece aqui, Estela. Essa aqui também, ó, é a pessoa que cuida dos brasileiros aqui, nossa tradutora. Que cuida dos brasileiros aqui, que ajuda na adaptação também. Então, todos são muito gratos a ela e ela ajuda bastante nesse processo de adaptação também. E como é em relação à comida aí? Sente falta do açaí, do peixe? Como é essa tua relação com a comida? Então, em relação da comida, minha esposa, quando minha esposa vem do Brasil, quando eu venho eu não trago porque eu vou direto para a pré-temporada e tal, e não dá para trazer, que acaba estragando, né? Mas minha esposa, quando ela vem, que ela vem um mês depois, que ela vem direto aqui para casa, ela acaba trazendo, às vezes 10 litros, consegue trazer, sabe? E aí a gente acaba matando um pouco a saudade. Mas em questão de comida, aqui eles têm cultura de comer muita salada, tomar bastante vinho. E a gente brasileiro não, já quer saber de churrasco, já quer saber de extravagância, sabe? Em termos de alimentação, gosta de comer feijoada, essas coisas tudo. Mas graças a Deus, aqui quando a gente se reuniu os brasileiros, sempre tinha feijoada, sempre a gente consegue hoje em dia comprar carne aí do Brasil, igual do Brasil. Com o tempo a gente vai convivendo, a gente vai descobrindo as coisas que tem aqui, que também tem no Brasil. Então a gente consegue se adaptar e não sentir tanta falta da comida, entendeu? Hoje em dia a gente conta até açaí aqui na Bulgária. Enquanto. Esse Cine, como foi, assim, para ti, um cara daqui do Pará, que disputou, por exemplo, Campeonato Paraense, Série B, Série C, Série A, e chegar num time aí da Bulgária que pode figurar, né, entre uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, e tá aparecendo mundialmente. Como que foi para ti um lateral direito sair daqui do Remo, um time que mundialmente não é conhecido, né, conhecido aqui na região, conhecido no Brasil, mas para sair para o Ludogorets e chegar aí a disputar os grandes campeonatos mundiais? Eu sempre tive o objetivo de passo a passo e alcançando meus objetivos. O meu primeiro objetivo era se profissionalizar pelo Clube do Remo, que era o meu clube de coração, e era um clube que eu torci, então foi uma felicidade muito grande para mim profissionalizar no Clube do Remo. Mas depois eu já tinha me profissionalizado e eu vi a oportunidade o objetivo agora é conseguir jogar uma Série A, porque a gente estava até então, o Remo estava na segunda divisão e acabou caindo nesse ano. E eu digo, então, apareceu essa chance para o Juventude e poder uma oportunidade de me destacar e, quem sabe, conseguir um time na primeira divisão. Então, eu sempre fui nesse objetivo de sempre conseguir algo mais, Então, graças a Deus, comecei num grande clube,
foi conseguindo, que meu objetivo maior na época era disputar uma primeira divisão, quem sabe pelo grande clube, e graças a Deus acabou acontecendo que disputei pela Ponte Preta, que também é um clube que é bastante conhecido, um clube que me deu bastante oportunidade, também me botou no cenário nacional, principalmente a Ponte Preta, né, que foi onde eu me destaquei mais, e que acabou me levando no Santos. E quando veio a oportunidade de eu poder vir para cá, para a Europa, para um time que basicamente era de brasileiros, que tinham muitos brasileiros aqui, e a oportunidade de disputar uma Champions League, eu não pensei duas vezes. Conversamos com a diretoria do Santos, falei que queria sair, que era uma oportunidade, uma oportunidade, um sonho que eu tinha de disputar um campeonato europeu e uma Champions League, né? Então eu agarrei essa oportunidade e vim, e graças a Deus no primeiro ano não consegui, mas no segundo ano a gente já estava jogando a Champions League, e nos últimos 3 anos a gente vem sempre disputando a Liga Europa, né? Então foi uma felicidade muito grande, mas foi tudo passo a passo, sempre com muito foco, e graças a Deus eu consegui o objetivo que era chegar onde eu estou hoje. Esse Cício, no teu projeto de carreira, consta voltar para o Brasil para encerrar a carreira aqui, e se tivesse a possibilidade, tu pensa em voltar para encerrar no Clube do Remo? Então, hoje eu estou com 31 anos, eu penso, tenho mais de 2 anos de contrato aqui, como eu falei antes, já estou muito bem adaptado aqui, mas ainda não... Se um dia aparecer a possibilidade de eu voltar ao Brasil e for bom, decidir em conjunto com minha família, for bom para ambos, eu tenho certeza que eu voltarei assim. E o Clube do Remo é um clube que, como eu falei, tem um respeito muito grande, e nada impede de um dia que eu possa voltar e encerrar minha carreira ali. Tá certo, Cicinho. Muito obrigado pela entrevista, viu, cara? Boa sorte aí na seleção, que tudo dê certo. Um grande abraço aqui de Belém, cara. Valeu pela entrevista, mano. Valeu. Fica com Deus aí, que Deus abençoe, e boa sorte para vocês aí também. E para todo o futebol paraense. Esse foi o Esporte Roma News dessa semana. Semana que vem a gente volta. Valeu, Cicinho. Valeu, Júnior. Um abraço.